os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de João, João 6, 5. Glória a Deus. João 6, 5. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem está com calor aí? Está quente hoje, hein? Senhor amado. Aleluia. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas isto dizia para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E respondeu-lhe Filipe: não temos, bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar uma relva. E assentaram-se, pois os homens em um número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, partiu e distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Aleluias. Glória a Deus. Até aqui. Deixa a Bíblia quieta aqui. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um milagre de Jesus. Jesus fez muitos milagres. E Jesus, sempre que ele queria mostrar algo, que ele queria ensinar algo, ou que ele queria mostrar o poder sobrenatural dele, ele se movia para que as pessoas conhecessem e sabessem quem ele era. Muitos ainda não acreditavam que Jesus era o Messias. Até hoje muitos não acreditam ainda, né? Que ele já veio. Alguns ainda acreditam que ele vai vir. Mas Jesus, ele estava ali cumprindo aquilo que a Bíblia diz que ele faria. E quando nós olhamos para esse texto, Jesus fez muitos milagres, ele manifestou a glória dele, a glória do Pai. E esse texto, ele fala sobre um dos milagres de Jesus, mas ele não fala somente do milagre de Jesus. Há algo aqui que nós queremos nessa noite destacar. Ele fala também que muitas vezes nós somos testados. A Bíblia diz que ele estava testando Filipe. E muitas vezes nós somos testados pelo Senhor. Muitas vezes nós somos aprovados e outras vezes nós somos reprovados pelo Senhor. Glória a Deus quando nós somos aprovados, porque daí a gente já passa para a próxima etapa. Difícil é quando nós somos reprovados e continuamos ali. E às vezes nós continuamos num ciclo. E às vezes é muito difícil, porque nós somos muitas vezes reprovados várias vezes até nós aprendermos e rompermos, né? Filipe era um discípulo de Jesus. Ele andava com Jesus, ele estava acostumado a ver os milagres. E Jesus, olhando para a multidão que vinha, eles já estavam andando, eles alcançaram Jesus e os discípulos. E Jesus pergunta para Filipe, porque ele era ali daquela região, ali próximo, aonde ele compraria, onde eles poderiam comprar pão para tanta gente. A Bíblia fala que era
mais de 5.000 homens, aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos pensar, talvez 10.000 pessoas. Até a gente hoje em qualquer lugar seria difícil. Chega um monte de gente, onde você vai comprar isso? Humanamente impossível e diante dos olhos naturais, de fato, impossível para nós. Só que ali Jesus já estava trabalhando, ele estava ensinando os discípulos, porque um dia ele iria e ele deixaria ali os seus discípulos para que eles cumprissem a grande comissão, cumprissem aquilo que ele veio aqui ensinar. Jesus veio aqui implantar um reino e ele veio implantar o reino dos céus. E às vezes nós achamos, e a nós foi nos ensinado, na maioria das vezes, o evangelho da salvação, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso é verdade, só que isso é a porta. Mas ele veio aqui resgatar a autoridade que Adão e Eva perdeu no jardim. E ele veio resgatar, e quando ele morreu, ele entregou essa autoridade a mim e a você. E lá atrás ele ensinou os discípulos como eles andarem nisso, como eles fazerem isso, porque às vezes nós olhamos para os milagres, e muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, mas era Jesus. Mas Jesus te deu essa autoridade. Essa autoridade foi dada a mim e a você. E quando Jesus estava aqui ensinando os discípulos, e nós vamos ver milagres parecidos assim, Jesus fez esse milagre, mas o profeta também no Antigo Testamento, com 20 pães de cevadas, ele também alimentou uma multidão. Houve outros milagres como esse, e eles não eram Jesus, era o profeta Eliseu. Isso está lá no livro de 2 Reis. Então isso não é só porque era Jesus. Essa autoridade foi dada para nós. E naquele momento Jesus ali testando Felipe, querendo ensinar algo para ele, para os discípulos. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele já tinha consciência de que ele ia fazer um milagre ali. Ele já sabia, ele tinha a intenção de fazer, mas ali ele estava ensinando. Tudo que Jesus fazia era com um propósito: ensinar os discípulos e nos ensinar. E o que nós podemos aprender com essa palavra? No primeiro momento, Felipe, ele usou a razão. Ele olhou para a multidão e ele já fez as contas. Nós vamos precisar, para dar um pedacinho para cada um, de 200 denários. Que seria equivalente a 200 dias de trabalho. Era muito dinheiro. Mas ele esqueceu que Jesus estava ali. Ele esqueceu quem estava ali. Ele esqueceu aquele que já havia feito muitos milagres, quem ele era e que todo o poder e a autoridade estava sobre ele. E talvez nesse momento Jesus tenha pensado, não entendeu nada. Não entendeu nada do que viu até agora, não entendeu nada sobre o reino, não entendeu nada sobre aquilo que eu estou tentando passar, que eu estou querendo fazer. Porque muitas vezes, de fato, nós estarmos dentro da igreja, termos comunhão com Deus, não significa que todas as vezes nós vamos acertar. Mas significa que todos os dias nós precisamos aprender com o Senhor. Que todos os dias nós precisamos estar ouvindo a voz dEle. Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Felipe era um discípulo de Jesus. Ele andava com Jesus, comia com Jesus, bebia com Jesus. Ele estava sendo treinado por Jesus. Ele era um discípulo de Jesus. E Jesus estava em todo o tempo ensinando os seus discípulos. E ele deixou, dentro da palavra do Senhor, várias coisas para que nós possamos também aprender e viver e dar continuidade naquilo que ele começou a fazer. Nós também estamos sendo treinados pelo Senhor. Nós não sabemos tudo e precisamos todos os dias aprender com Ele, crescendo nele todos os dias. Jesus ensinou que Ele é o pão da vida e que aquele que vai até Ele, Ele sacia a fome física,
a fome espiritual, Ele liberta, Ele arranca do cativeiro, Ele muda, Ele arranca da escravidão, e tudo aquilo que era ruim, Ele lança fora, Ele transforma a vida da pessoa. Aquelas pessoas, elas foram atrás de Jesus. E todas as vezes que nós vamos atrás de Jesus, todas as vezes que nós nos aproximamos dEle, todas as vezes que nós damos um passo em direção a Ele, Ele entende que nós estamos correspondendo àquilo que Ele está falando e fazendo. Quantas vezes nós ouvimos uma voz, uma inquietação no nosso coração, ou algo fica nos incomodando para nós fazermos algo, isso chama Espírito Santo de Deus, que nos incomoda, que todos os dias Ele está ali, em todo momento, quando nós fazemos algo errado, ou quando nós fazemos alguma coisa certa, ou quando Ele quer que nós nos movamos para algum lugar, Ele começa a inquietar, e quando nós ouvimos e nós damos esse passo, nós estamos correspondendo a Ele. Então, todas as vezes que nós nos correspondemos com o Senhor, Ele se manifesta na nossa vida, Ele faz algo novo, Ele muda algo na nossa vida. E sempre, Ele vai trabalhar algo dentro de nós, Ele vai ensinar algo dentro de nós, e Ele queria ensinar algo para a multidão. Ele queria ensinar que Ele podia curar os enfermos, restaurar a vida de muitos ali, mas que Ele também, Ele era o pão do céu, e que com apenas 5 pães e 2 peixes, Ele podia alimentar aquela multidão, porque Ele era Deus, Ele era aquele que foi enviado. E quando Ele quer fazer algo novo, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele sempre vai manifestar o poder dEle para nos ensinar algo. E às vezes nós vamos errar, nós vamos cair, tropeçar, mas quando isso acontece, nós precisamos nos levantar e continuar aprendendo com o Mestre. E esse aprendizado, ele tem que ser constante nas nossas vidas. Ele tem que ser todos os dias, nós precisamos todos os dias aprender com Ele. Porque às vezes nós aprendemos, né? Às vezes nós ficamos muito com uma pessoa, e às vezes a pessoa tem um sotaque, ou às vezes a pessoa tem alguns trejeitos. Se você começar a andar muito com a pessoa, você começa a fazer igual, falar o que a pessoa fala, começa a dar risada igual a pessoa, começa a fazer umas coisas igual. Então nós precisamos andar com quem? Com Jesus, para aprender com Ele, para aprender com aquilo que Ele está querendo ensinar, com aquilo que Ele está querendo manifestar dentro de nós e colocar dentro de nós. É perto dEle que nós precisamos caminhar. Felipe não entendeu o que estava a ponto de acontecer naquele lugar. Jesus estava querendo mostrar algo ali, mas Felipe não conseguiu ler aquele ambiente, ele não conseguiu ver o que estava acontecendo ali. E às vezes nós agimos assim também, nós não conseguimos ler um ambiente, não conseguimos fazer a leitura do que Deus está falando, do que Ele está querendo fazer, o que Ele está querendo manifestar. André, o outro discípulo de Jesus, ele chega e fala assim: ali tem um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Perto dessa grande multidão, e humanamente, de fato, era difícil mesmo, se a gente for racionalizar ou olhar para a multidão, aqui se eu tivesse 5 pães e 2 peixes, eu já não conseguiria dar para todo mundo, né? Mas Jesus queria chamar a atenção deles para falar que Ele era poderoso para fazer. E que Ele estava ali, que aonde Ele está, não há nada impossível, que aonde Ele chega, Ele transforma, Ele muda cenários, Ele muda a vida, Ele muda situações financeiras, Ele tira pessoas da escassez, Ele pode fazer todas as coisas e Ele tem esse poder para fazer. Só que muitas vezes nós somos incrédulos, às vezes nós temos um coração incrédulo, porque a nossa fé não consegue alcançar aquilo que Deus pode fazer, e Ele não mudou. Ele fez no passado e Ele continua fazendo. Ele fez lá com o profeta, Ele fez com Jesus, Ele fez outros milagres. Os discípulos de Jesus fizeram também milagres. Só que muitas vezes nós nos colocamos diante do problema e nós ficamos como uma formiga e achando que aquele problema gigante que Deus não pode resolver.
porque nós não sabemos o tamanho do nosso Deus. Nós não sabemos o quanto Ele é poderoso e o que Ele pode fazer. Às vezes nós falamos sobre isso, mas diante do problema nós nos travamos, nós nos paralisamos e começamos a retroceder e nós nos encurvamos diante dos problemas. E Satanás fica rindo da nossa cara. Mas o que Jesus queria ensinar ali para os discípulos, que realmente era pouco, mas que para ele a quantidade não significa nada, que o pouco ou nada é matéria-prima para que ele possa fazer um milagre, porque se eles tivessem como comprar o pão, aquelas pessoas não iam entender o que Jesus tinha poder para fazer, e os discípulos também não iriam entender que eles também poderiam manifestar isso lá na frente. E Jesus, ele fez, Jesus não falava somente, mas ele fazia para que eles pudessem aprender. E os discípulos aprenderam porque quando Jesus morreu, eles continuaram a fazer. E isso é o que o Senhor quer de mim e de você, que nós possamos aprender com Ele e continuar fazendo aquilo que Ele começou a fazer aqui. Jesus estava dando fundamentos de fé, Ele estava dando base. Jesus não fazia só os milagres, não. Ele dava palavra, Ele dava fundamentos, Ele dava ensinamentos. Porque muitas vezes se nós vivemos somente de bênçãos, nós, no momento que não acontece, nós não temos base, nós esquecemos quem é o nosso Deus. O que Ele tem poder para fazer. Nós esquecemos da Escritura. E o que ela fala tem poder. E nós declaramos o que está nela e as coisas acontecem. Porque a palavra de Deus não é a nossa palavra. Isso Jesus fazia para mostrar o poder sobrenatural dele. Isso Jesus todos os dias quer fazer comigo e com você. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos dar fundamentos, Ele quer nos dar base. E Jesus sempre pegou situações adversas, onde eles estavam vivendo, para testar eles, e hoje Ele faz isso conosco também. Quantas vezes nós somos testados pelo Senhor, porque algo Ele quer nos ensinar. Jesus testou Abraão. Ele tinha uma promessa de um filho que demorou anos para se cumprir, e quando a promessa se cumpre, Jesus vai lá e pede. Deus vai lá e pede para ele, o seu único filho. Mas ele foi aprovado pelo Senhor, porque ele pegou o seu filho, porque o coração dele não estava naquilo. O coração não estava no filho, o coração estava em Deus. E ele sabia que Deus faria algo, porque a palavra de Deus diz que Ele falou: nós subiremos e voltaremos. Ele sabia o Deus que ele servia. E o coração dele foi testado, e ele foi aprovado. E a minha pergunta para você nessa noite: você tem sido testado pelo Senhor? Você já foi testado, testada por Jesus? Como você se saiu no teste? Como você está saindo no teste? Glorificando o Senhor? Ou reclamando, brigando? Porque o Senhor está permitindo isso? A Bíblia diz que os 2 discípulos de Jesus estavam ali com Jesus, e eles olharam com os seus olhos naturais, racionalizando, e Jesus mostrou para eles o poder sobrenatural dele. Jesus mostrou para os seus discípulos que não importa o que você tem, mas aquilo que você tem, se você entregar nas mãos dele, multiplica. Aquilo que você tem, que você acha que é nada, que é pouco, se você entregar nas mãos dele, ele vai fazer grande. Ele vai transbordar. E ele vai fazer sobrar. Jesus pega aquilo que você muitas vezes não valoriza, porque foi meio isso que aconteceu, né? Mas é 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo que você acha que é pouco, nas mãos de Jesus, abençoa a multidão, abençoa muitas pessoas. Quando nós estamos dispostos a entregar para Ele,
Ele transforma todas as coisas. Nós somos discípulos de Jesus e estamos num processo, construindo uma vida e um relacionamento com Ele. E para isso nós precisamos aprender com Ele. Às vezes aprovados, reprovados, mas nós precisamos continuar nessa escola de aprendizado. E se nós tivermos um coração humilde para reconhecer que nós precisamos aprender com Ele, nós viveremos os milagres sobrenaturais de Deus na nossa vida, assim como aquela multidão viveu. E eles puderam ver quem era Jesus e que Jesus podia todas as coisas. Muitas situações que nós estamos passando nos dá a oportunidade de vivermos milagres. Às vezes nós estamos passando por situações tão difíceis, né? Que nos machucam, que nos ferem. Mas Jesus, Ele é especialista em pegar aquela situação difícil e transformar. Aquele cenário em que nós achamos que nós não vamos suportar, Ele é especialista, Ele vai lá, Ele transforma, Ele faz algo novo, Ele muda. Aquele rapaz, ele tinha 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, e ele entregou. E quando ele entrega aquilo ali, ele pôde ver o milagre que Jesus fez. O que você tem para entregar para Jesus nessa noite? O que você tem para entregar? O que você tem olhado e que você acha que é pouco, que você acha que não vai dar? Talvez você olhe para o seu salário e você fala, não vou conseguir pagar as contas esse mês. Às vezes você olha e fala, puxa, eu precisava ter batido a meta. Está terminando o mês, eu ainda não consegui. É impossível, diante dos olhos humanos, não vendi nada. Eu tenho contas para pagar e eu não tenho receita mais, eu não tenho recebimentos. Como eu vou fazer? Talvez aquele trabalho que você almeja tanto e que você olha para você e você se acha tão pequenininho e fala assim, tem gente muito melhor, será? Eu não vou conseguir porque tem outras pessoas que são capazes. O que é pequeno para você? O que é tão pequeno que você pode entregar nas mãos do Senhor hoje? Eu não sei como você chegou aqui com o seu coração, eu não sei a situação que você está passando, ou aquilo que você olha e que você acha que é pouco, pequeno, e que não pode acontecer, aquilo que você gostaria que Deus fizesse. Quero te dizer que para Deus não há impossível, não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa se mover, mas quando nós entregamos na mão dEle, quando nós deixamos nas mãos dEle, Ele transforma todas as coisas. Aquele rapaz entregou tudo que ele tinha. E Jesus ali fez um milagre. Ele poderia falar, eu não vou dar. Eu vou deixar para mim comer. Isso aqui não vai fazer nem cócega. Não consigo comer eu e mais uma pessoa. Porque era tamanho de 5 pão franceses. E esses 2 peixinhos, ele era como aquela sardinha salgada, aquelas pequenininhas, não era nada. Ele poderia falar, eu não vou dar o pouco que eu tenho, eu vou comer, vou guardar para mim, se sobrar para depois. Mas ele entregou o pouco que ele tinha. Ele entregou o seu tudo, era tudo o que ele tinha, diante de uma multidão gigante. Acredito que no momento ele até pensou, vou dar, né? Mas olha quanta gente. Mas ele não reteve, ele entregou. Se nós pensarmos que ali pudesse ter uma família, esposa, filho e esposo, se era quase 5.000, poderia ser quase 15.000 pessoas. Jesus quer ensinar para mim e para você que muitas vezes nós olhamos para nós e para o que nós temos e achamos tão pouco e tão insignificante e não nos movemos. Mas o pouco na mão dele, ele multiplica, ele transborda. E ele estava falando, deixa comigo, deixa para mim.
Jesus, Ele espera uma atitude nossa. Ele espera uma resposta nossa. Ele sempre está disposto a fazer um milagre. Ele sempre está disposto a se mover por nós. Mas Ele espera uma atitude nossa. Lá no livro de 1 Reis 17. Conta a história do profeta Elias. Que Deus manda ele ir. Ele fala para ele que era para ele ir, que ele havia preparado uma viúva para que ela pudesse sustentá-lo. E o profeta vai. E quando ele chega lá, ele encontra essa mulher pegando gravetos. E ele pede água para ela. E quando ela sai para ir buscar a água, ele fala para ela: também me traz um pedaço de pão, um bocado de pão. E ela fala para ele assim: por Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada. E isso é irônico, porque Deus manda o profeta ir lá para a viúva tratar dele, sustentar ele. Chega lá, a viúva não tem nem para ela. Eu acho Deus fascinante, Ele faz tantas as coisas para nos ensinar, para nos mover. Ele é fantástico. E chega lá essa mulher e fala assim: como que eu vou dar comida para ele se eu não tenho para mim? E quando ele chega, e ela fala assim: eu não tenho nada. Eu vou comer e vou morrer. Ele não ficou ali desesperado, ele não fez nenhuma crítica. Ele falou para ela: tá bom, vai lá, faz do jeito que você falou. Mas antes, traz um bolo pequeno para mim. Se nós olharmos, a gente vai falar assim: mas esse profeta, que pessoa, a mulher não tem nem para ela, ele quer tirar o que ela tem. A mulher vai morrer, vai comer, a única comida que ela tem quer tirar. Mas o segredo estava ali. Deus, Ele é assim. O segredo de Deus é você obedecer. O segredo é a obediência. Porque se nós olharmos racionalizando humanamente, vai falar assim: esse profeta, ele não tem noção. A mulher está falando e ele continua: faz um pequeno e traz para mim primeiro, depois você come você e o seu filho. Mas ali, ele libera uma palavra sobre a vida dela. E hoje à tarde, enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe essa palavra de Reis. E essa mesma palavra que foi liberada sobre a vida dessa mulher, o Senhor falou para liberar sobre a vida de vocês, sobre a vida de quem estivesse aqui. E a palavra que Ele liberou sobre ela foi: a farinha da panela não faltará, e o azeite da botija não cessará, não acabará, até que chova sobre a terra. E assim se fez, e assim a palavra se cumpriu. Que você receba sobre a sua vida, que não falte nada na sua casa, que não falte a farinha, que não falte o alimento, que não falte a provisão, que não falte nada sobre a sua vida. Há uma palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Aquele que crê, recebe e toma posse sobre a sua vida. Não faltará, não faltará. Ainda que você esteja num tempo de escassez, ainda que você esteja olhando e você possa abrir o seu armário e não ter nada, ainda que você olhe na sua conta, ela está no vermelho, não faltará, não faltará. Há um tempo de provisão de Deus sobre a sua vida, e a palavra do Senhor se cumpriu sobre a vida daquela mulher. E a Bíblia diz que eles comeram
ela, ele e o filho por muitos dias, até que houve chuva, porque a palavra foi assim, até que chova. E todos os dias ela ia lá, ela tirava a farinha, tirava o azeite e continuava enchendo. Ainda tinha, todos os dias ela tirava e tinha. Mas o que essa mulher tinha? Era um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E como que essa mulher foi mantida por anos, até que veio a chuva? É o poder sobrenatural de Deus. Quando nós nos movemos, quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele se move ao nosso favor. Ele começa a mover os céus, Ele começa a transbordar e as coisas começam a acontecer. Nós andamos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, pela palavra, pela obediência. E quando nós andamos em obediência, os céus se abrem ao nosso favor. Mas nós precisamos nos posicionar. Quando nós nos posicionamos, nós vemos o milagre de Deus. Essa mulher poderia ter falado: não, eu só tenho isso, não vou dar. Eu vou tirar da boca do meu filho. E essa mulher, ela não era cristã. Ela não era. Mas ela ouviu a voz de Deus. Porque a palavra foi: eu já preparei uma viúva. A questão não era com o profeta. Deus queria abençoar aquela viúva. Ele queria mostrar o poder deles sobre a vida daquela viúva. Era sobre ela que Deus queria manifestar. A bênção era para ela, não era sobre o profeta. Ele podia tratar do profeta de outra forma. Ele podia levantar outra pessoa. Amém? Aleluias. Quantas vezes nós estamos retendo as coisas e estamos deixando de viver aquilo que Deus tem para nós? Quantas vezes nós retemos nossos dízimos, nossas ofertas, e falamos: eu não dou porque não sobra. Não sobra porque nós não damos, porque nós não entregamos. E quando nós cumprimos os princípios, Deus vem mudando histórias e vem mudando o cativeiro. E às vezes nós olhamos para a vida das pessoas e falamos: por que aquela pessoa prospera? Por que aquela pessoa é abençoada? Porque ela não quebra princípios. E todas as vezes que nós quebramos princípios, nós abrimos um precedente para que Satanás venha e nos rouba. E às vezes quando nós estamos apertados, a primeira coisa que nós queremos fazer é deixar de entregar aquilo que pertence ao Senhor. Quando nós somos gratos por aquilo que Deus nos dá, Ele nos abençoa mais. Gratidão, ela move o coração de Deus. Quando nós somos gratos, o céu se manifesta ao nosso favor. Quando você agradece pelas coisas que Deus faz, as coisas começam a mudar. Quantas pessoas não agradecem por aquilo que tem, só reclama, murmura, despreza aquilo que Deus dá, não consegue ver a bênção de Deus. Às vezes recebe e fala assim: salário não dá para nada, o que eu recebo não dá para nada, o meu dinheiro não dá, não vai ter jeito. Nós estamos declarando, nós estamos mandando uma mensagem para o céu: não vai dar. E o diabo pega a nossa palavra, é como ele tivesse uma promissória, e ele chega lá, a bênção vai ser liberada para você. Ele fala assim: ó, aqui ó, ela está falando que não vai dar, ela declara com a boca dela que não vai dar. E isso ata as coisas nas nossas vidas. Nós precisamos agradecer. Quando nós pegarmos o nosso salário, quando nós recebermos algo, agradeça ao Senhor. Agradeça ainda que seja pouco, porque o Senhor multiplica.
vai dar, eu vou conseguir, o Senhor vai transbordar, há uma abundância de Deus, eu declaro sobre a minha vida a abundância, eu declaro que isso vai dar, eu vou conseguir. Nós precisamos declarar, a nossa boca há poder. E às vezes nós ficamos reclamando por aquilo que nós não temos, por aquilo que nós não conseguimos ainda. Ah, porque se eu tivesse aquele dinheiro, a minha vida seria melhor. Ah, se eu morar... E às vezes nós vamos nos carregando de tantas coisas, de tanto peso, e nós ficamos uma pessoa negativa. E começamos a declarar coisas negativas. E Satanás vai pegando tudo e ele vai se movendo, nos paralisando. Quantas vezes nós somos ingratos porque nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. E nós desperdiçamos as bênçãos que Ele tem dado para nós, que Ele tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós vamos ver vários textos bíblicos que antes de Jesus fazer milagres, Ele agradecia. Pai, graças te dou. Jesus, Ele era Deus. Ele agradecia por tudo. Graças te dou. E quantas vezes nós, em vez de agradecermos, nós amaldiçoamos, reclamamos, murmuramos. Olhamos o que temos e achamos que não é nada. E nós vamos ficando paralisados. E nós não rompemos, ficamos estagnados no meio do caminho. E continuamos sendo reprovados pelo Senhor. E ali continuamos e parece que as coisas não vão. A gente vive, parece um ciclo. Parece que nós estamos numa rotatória que roda e não sai do lugar. Às vezes passa um mês, parece que você está no mesmo lugar. Passa 2 meses, parece que você voltou no mesmo lugar. Parece que as coisas, parece que quando começa a acontecer, de repente parece que volta tudo. É um ciclo. Nós precisamos rever o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, o que tem nos paralisado no meio do caminho. Se aquele rapaz não tivesse dado os seus 5 pães e aqueles peixes, o milagre não teria acontecido. Se a viúva não tivesse disposta a dar aquele bolo, ela não teria vivido o milagre de Deus na vida dela. Ela teria de fato comido aquele último pão e morrido. Mas Deus sempre está disposto a nos abençoar. Mas nós precisamos ouvir a voz dele. Agradeça pelo que ele tem colocado nas suas mãos. E as coisas vão começar a fluir. Pare de olhar para as coisas que você não tem ainda, que você não conseguiu, aquilo que você queria. Olhe para a sua vida e fala assim: hoje eu não estou neste lugar, mas amanhã eu vou estar. Eu declaro em nome de Jesus que amanhã eu vou estar. Eu declaro em nome de Jesus que o mês que vem o Senhor vai me colocar lá. Eu estou vendo isso, mas o Senhor tem outra coisa para mim. Eu me vejo naquele lugar, eu me vejo naquele emprego, eu me vejo naquela empresa, eu vejo eu recebendo esse salário. Nós precisamos começar a profetizar e declarar diante dos céus e declarar diante do inferno quem nós somos, porque nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele nos deu o governo. A terra Ele deu para os filhos dos homens. Ele deu para mim e para você, para que nós pudéssemos governar, dominar. Ele nos deu essa autoridade. E muitas vezes nós estamos perecendo porque nós não estamos dominando. Nós não estamos exercendo a autoridade que nós temos em Deus. Quando Adão e Eva pecou no Éden, eles perderam a autoridade. Mas quando Jesus veio, Ele resgatou a autoridade. E quando Ele foi, Ele disse que essa autoridade estava sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos exercer a nossa autoridade. André disse que o rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos. O pão de cevada era o pão dos pobres. As pessoas que tinham mais posses, eles não comiam esse pão.
Eles comiam pão de trigo. E esse pão eram os pobres que comiam. Era um pão inferior. E aqui Jesus nos ensina que o seu melhor é o que você tem. Aquele rapaz, o que ele tinha, o melhor dele era aquele pão. Porque às vezes nós achamos que nós precisamos de ter coisas muito grandes, muito além do que as outras têm. Mas às vezes na nossa simplicidade, ou naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, que às vezes nós achamos pequeno, é aí que o Senhor quer abençoar. É aí que o Senhor quer fazer. Não quer dizer que Ele não possa te dar os outros. Ele pode, Ele faz. Mas muitas vezes Ele ainda não está fazendo. Porque nós somos imaturos ainda. E a Bíblia diz lá em Gálatas, que enquanto o filho ainda é imaturo, ele precisa de um tutor. E tudo que é dele fica guardado até ele ter uma maturidade, para que ele possa cuidar daquilo que é dele, porque senão ele vai perder. Às vezes nós ainda temos tutores. Às vezes Deus não libera algumas coisas porque ainda nós somos imaturos. Precisamos aprender. Porque tudo aquilo que Deus nos dá e coloca nas nossas mãos, nós somos mordomos. Nós cuidamos daquilo que é dele. E nós estamos aqui para cuidar e cuidar bem daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Nós precisamos ter um coração disposto. Deus pega aquilo que é pequeno para os homens e Ele se torna grande e abençoa multidões. Aquilo que era pouco para todos, Jesus fez transbordar e se tornou grande. A Bíblia fala de uma outra viúva. E a Bíblia gosta de enfatizar sempre as viúvas, porque naquela época eram as pessoas que não tinham condições. Porque hoje nós vemos as pessoas que ficam viúvos ou viúvas têm pensão, têm aposentadoria, mas naquela época não existia isso. Elas dependiam dos seus filhos. E os filhos precisavam ajudá-las, senão elas não teriam como sobreviver. E Jesus sempre, e a Bíblia está falando em vários fatores aqui sobre viúvas, que a viúva pobre, ela deu a única moeda que ela tinha, 2 moedinhas. E as pessoas chegavam naquele gasofilácio, e ele tinha uma boca, tipo uma corneta, e quando se colocava ali, o barulho ecoava, quando aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, chegavam e colocavam ali, fazia barulho e todo mundo ouvia, mas Jesus estava sentado do lado do gasofilácio. E ele ouviu o barulho das 2 moedinhas. E aquilo chamou a atenção dele, e aquilo moveu o coração de Jesus, porque ele sabia que ela estava dando tudo o que ela tinha. Ela não estava dando o que havia sobrado, era o tudo dela. E ela achou graça diante de Jesus. Ela chamou a atenção de Jesus. Ela chamou a atenção porque era tudo o que ela tinha. Talvez hoje o seu tudo pode ser 50 centavos, R$1. Mas é o tudo, é o pouco. E o Senhor olha e Ele valoriza quando nós o honramos, quando nós valorizamos Ele. O Senhor não está preocupado com o valor, mas com o seu coração, o que está aqui. Nós honramos a Deus quando nós fazemos com o nosso coração. Deus pega as coisas pequenas, Ele faz grande, porque Ele não vê como os homens vê. A descrição de André foi 2 peixinhos, nada. Mas Jesus pegou aqueles peixinhos e Ele fez um milagre sobrenatural. Todos se fartaram, todos comeram e sobrou. A Bíblia fala que sobraram 12 cestos cheios. Aquela multidão comeu e sobrou 12 cestos cheios. Não importa o que você tem, não se envergonhe. O Senhor quer abençoar e fazer coisas grandes e te levar para outros lugares, para outros níveis. Mas o nosso coração está sendo testado todo dia pelo Senhor.
Jesus quer te fazer crescer. Ele quer multiplicar aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Eu não sei o que você tem para entregar hoje. Eu não sei o que você precisa que o Senhor multiplique hoje. Mas eu sei que Ele está aqui para multiplicar. Há uma palavra liberada aqui. Não é uma palavra minha. Porque essa palavra eu já havia preparado. E hoje pela tarde, o Senhor me falou sobre essa palavra da viúva. Há uma palavra de Deus sendo liberada aqui. O que você precisa que seja multiplicado na sua vida? O que está faltando? O que você acha que não tem jeito? O que você acha que está acabado? Que está terminado? Que está encerrando um ciclo e que é o fim? Para aquela viúva era aquele bolo, porque ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Mas o Senhor fez um milagre e ela foi mantida por 3 anos. Algo sobrenatural aconteceu ali, e algo sobrenatural está acontecendo aqui. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, santas o teu nome. Aleluia. O Senhor quer pegar aquilo que você tem e Ele quer fazer crescer. Ele quer multiplicar. Aleluia. 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 Vamos orar ao Senhor. Fale para o Senhor. Eu não sei, mas você sabe. Agora é o tempo seu e dele. Fale para o Senhor aquilo que tem afligido o teu coração. Talvez você tenha vivido um tempo de escassez. Talvez você tenha batido a porta, precisando de um trabalho. Talvez você precise de um salário melhor. Talvez você precise que Deus se mova dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei se talvez hoje você olhou na sua conta e ela está no vermelho. Mas o Senhor é poderoso para transformar. Ele é poderoso para pegar. Ele é poderoso. Ele faz coisas incríveis. Deus é incrível. Ele é incrível. Ele é especialista em pegar nada e fazer milagres. Nada é matéria-prima para os milagres. Ele não precisa de nada para fazer um milagre. Às vezes ele precisa de 50 centavos para fazer um milagre. Ele é especialista em milagre. Fala para o Senhor o que você precisa. Fala para Ele o que você precisa. E se até hoje você desobedeceu a voz dEle, e se até hoje você trilhou em caminhos que não deveria, se você quebrou princípios, confesse o seu pecado para Ele hoje. Fala para Ele que você quer mudar. Fala para Ele que você vai mudar. Pede para Ele te ajudar, para Ele te ensinar. Esse é o tempo onde os filhos precisam se levantar em obediência, em honra. Nós falamos que honramos Ele, mas nós precisamos honrar Ele com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Não é sobre nós. Ele não precisa de nada, mas Ele precisa que nós nos posicionemos e que nós tenhamos um coração grato. Pelo fogo, não temerei, na tua
sei mais viver. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, 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 majestoso, glória, glória. E quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? Aleluia, aleluia. Santo és o teu nome, Pai. Aleluia. Estourocondorobás. Chorocotorocondoробababababás. Xarabadarabaraba, xuriandaramarababababacadarabás. Glória de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. 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 Santo, maravilhoso. Aleluia. Santo és o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estende a sua mão aqui para frente. Estende a sua mão. Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora, assim como a tua palavra, Senhor, e essa é a palavra que o Senhor libera para a vida dos seus filhos. Há um tempo de abundância. Há um tempo, é chegado um tempo de abundância. É chegado um tempo de transformação. Há um tempo aonde muitos colherão aonde não plantou. Colherão aonde não plantaram. Santo és o seu nome. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de provisão. Eu declaro em nome de Jesus que toda escassez cesse agora pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos que os céus abertos sobre este lugar. Nós declaramos um tempo de colheita. Nós declaramos um tempo de abundância. Um tempo onde muitos viverão o poder sobrenatural do Senhor e verão a glória do Senhor. Aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que nem jamais penetrou em coração humano. Se libere sobre este lugar, se libere sobre essa casa, se libere sobre os filhos.
Aleluia. Não faltará. Não faltará. Amém? Glória a Deus. Semana passada o Senhor também nos deu uma palavra aqui. E eu sei que muitas pessoas receberam provisão. Não contaram o testemunho, mas eu estou sabendo. Mas há um tempo de Deus sobre a vida de cada um. Há uma provisão de Deus sendo liberada. Recebe a sua aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando você receber essa palavra sobre a tua vida, muitas vezes nós achamos que não temos nada, como essa palavra diz. Mas às vezes Deus está querendo, talvez, o teu tempo. Ter mais um tempo contigo. Mas isso é o Espírito Santo que vai falar ao teu coração. Amém? Então que você saia daqui com essa palavra queimando no seu peito. E que você durma. E que o Espírito Santo vai ministrando no teu coração no decorrer da noite. E durante o dia. E durante a semana. Porque a palavra, ela é alimento. E esse alimento é para ser digerido e consumido e transformar energias em nossos corpos. Então que você se alimente dessa palavra. Amém? Queria lembrar para você, terça-feira, nosso altar de adoração, às 20 horas, você é o nosso convidado. Queria deixar o convite para você, tem sido uma bênção, tem sido um momento que nós adoramos ao Senhor, tem sido um momento onde nós fazemos a oração. Então você é nosso convidado. Amém? E domingo, às 19 horas. Amém? Estenda as suas mãos, vamos estar orando. Pai, obrigado por essa noite, ó Pai, obrigado pelo teu mover, obrigado pelo teu falar aos nossos corações, ó Pai. Nós só temos a agradecer, ó Pai, tudo aquilo que o tem nos dado, ó Pai, por aquilo que o Senhor nos deu nessa noite, ó Pai, que o Senhor tenha se agradado de nós também, ó Pai, recebido o nosso louvor, a nossa adoração. E obrigado por essa palavra, ó Pai, maravilhosa que veio direto do seu trono para os nossos corações. Amém? E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para sempre. E diga amém. E cumprimente quem está do seu lado. Amém. Eu queria convidar a Ramona para estar vindo aqui. Antes de você sair, só um minutinho. Para quem não conhece, essa é a Ramona. Ela tem estido com a gente aqui desde o nosso começo. Mas agora Deus está levando ela para uma outra cidade. Amém? E nós queremos orar com ela. A pastora Tina vai dar uma oração por ela. Deus abençoe sua vida. Obrigado por tudo que você tem feito. E que Deus abençoe você no teu caminho, nesse novo ciclo. Amém? E aqui nós vamos estar sempre de porta aberta, recebendo você. Pai, nós colocamos a vida da Ramona diante do Senhor. Nós entregamos, Pai. Nós sabemos que são frutos que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos que para onde ela for, nós plantamos uma semente, o Senhor plantou uma semente no coração dela. Pai, que o Senhor abençoe e que ela seja instrumento do Senhor para onde ela for. Que seja um tempo do Senhor sobre a vida dela. E nós sabemos que aonde ela for, ela vai carregar essa semente. E aonde ela for, os olhos do Senhor estão sobre ela. E ela será testemunho daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dela. Nós abençoamos ela. Nós declaramos sobre ela um novo tempo do Senhor, um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. E nós a enviamos, Pai. Nós enviamos ela como uma missionária do Senhor, para que ela possa fazer diferença onde ela for. Eu abençoo a vida da Ramona nesse novo tempo do Senhor. Amém. Amém. Cumprimente quem está do seu lado. Amém. Está encerrado. Deus abençoe. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus.